Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Boa tarde aos companheiros que nos ouvem, nos veem de casa. Somos todos muito bem-vindos aqui ao Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor, como diz o nosso presidente, porque nos sentimos aqui acolhidos, muito especialmente pelos espíritos que aqui trabalham. Às vezes a gente chega aqui meio cansado, uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, e a gente, quando sai, a gente sente o efeito do trabalho do plano espiritual para nós. Então vamos tirar bastante proveito dessa horinha que a gente fica aqui. É uma hora muito nossa, não é? Muito especial para nós e que a gente aproveite bastante. Por favor, é para sentar um pouquinho mais para frente, porque aí atrás é o pessoal que toma passe de cura, tá? Aí veio da cura? Então é lá mesmo. Não, por causa do passe, tá? Isso aí. Eu vou pedir a todos que, por favor, se puder tirar ou diminuir a campainha do telefone para não tocar durante a reunião. Lembrando sempre que nós temos a nossa reunião pública hoje, quarta-feira, a reunião agora das 3 horas e das 7 horas da noite. Quarta-feira nós temos o passe de cura. As pessoas que sentirem uma necessidade, seja ela física, seja ela emocional, após o passe permaneça no lugar, que um dos médiuns da casa, o próprio Newton, vai conversar e vai ver da necessidade do passe de cura. A gente sempre lembra que o passe de cura é um trabalho muito sério. Então, às vezes, a gente não tem tanta necessidade. Se a gente vier mais vezes à casa, se a gente fizer as nossas orações diárias ao acordar, antes de deitar, antes de sair para resolver qualquer coisa, antes de ir para o trabalho, na volta, são os diversos momentos em que a gente tem que se ligar a Deus, e isso faz um bem enorme a nós estarmos ligados a Deus, ao nosso anjo de guarda, aos nossos amigos espirituais, para que eles nos intuam, nos ajudem, para que a gente faça escolhas melhores na nossa vida. Então, nem sempre a pessoa necessita tanto de um passe de cura. Às vezes, o trabalho na casa, se oferecer para fazer qualquer tarefa, que nós temos muita, o estudo, nós temos estudo aqui a semana toda, de domingo a domingo, temos muitos cursos. Quem já fez alguns cursos, tem curso de Dona Ivone Pereira, tem de André Luiz, tem de Leon Denis, tem de Cair Bachutel, mas quem está iniciando deve iniciar com Kardec, que é a base da doutrina espírita, e nós que somos espíritas sabemos que precisamos estudar a doutrina espírita. Quanto mais estudamos, mais a nossa mente vai clareando, vai se abrindo, a gente vai entendendo cada vez mais. Se vocês virem o meu evangelho, ele está bem velhinho. E de vez em quando eu olho assim, eu não tinha reparado nessa palavra. Que palavra importante, para vocês vejam que quanto mais estudarmos, melhor para nós. Temos a reunião pública de sábado, às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Às 10 horas da manhã do sábado, ela funciona juntamente com a obra social. Nós atendemos a muitas famílias e que no sábado vêm aqui, tomam café da manhã, almoçam. São muitas crianças, são muitos jovens, adolescentes. Então, nós precisamos de muita ajuda, tanto de ajuda para quem tem um tempinho para colaborar. É só chega para o Newton, que é o nosso presidente, e dizer, olha, eu disponho do sábado de manhã, ou eu disponho da quinta-feira de tarde, o que você me aconselha a fazer? O trabalho na Casa Espírita é muito bom para todos nós. Então, como nós oferecemos o café, como nós oferecemos o almoço,
Nós sempre pedimos muito, não tem jeito. O espírita pede, 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 porque a gente precisa de ajuda, porque o café e o almoço é dado por nós mesmos, pelas pessoas que colaboram com a casa, pelos frequentadores da casa. Então a gente precisa desde o café, o açúcar, a margarina, como o feijão, arroz, o frango, a batata, qualquer legume, sal, açúcar, vinagre, azeite, óleo, o que tiver. Às vezes a gente tem em casa 2 frascos de óleo. Aí a gente olha assim, olha, eu só estou usando um, eu vou levar o outro. Não custa nada, sabe, gente? E faz um bem muito grande quando a gente entrega alguma coisa. A gente pode entregar direto lá na cozinha. Quem trouxer também roupa, sapato, tudo que esteja em bom estado. Nós temos um baú ali bem grande na entrada, é só colocar ali a sacola, que depois ela é recolhida e vamos fazer a avaliação, ver o tamanho da roupa. A gente separa por tamanho, por sexo, que é roupa masculina, roupa feminina. Então, é isso aí, gente. Mas uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, porque o nosso companheiro altivo, que cedeu o nome à nossa casa, ele pedia muito que a gente estudasse. Ele dizia, quanto mais estudar, mais a gente tem facilidade de enfrentar as nossas dificuldades. E as nossas de hoje não estão fáceis. A gente está se deparando com situações bem complicadas, pessoas bem próximas de nós, adoecendo, e a gente sem ter muito recurso para ajudar, porque a própria ciência ainda está se debruçando arduamente sobre esse assunto, que é uma doença nova. Então nós temos que orar muito, temos que orar uns pelos outros, orar muito pelo nosso país, orar muito pelo nosso planeta. Precisamos muito de oração. Muito bem, então vamos começar a nossa reunião, lendo sempre uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que é de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Hoje é a lição número 50. Eu sempre lembro que quarta-feira a gente usa esse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida. Então, quem tem em casa, traz para acompanhar a leitura, porque as leituras são muito boas mesmo, e vale a pena. Quando a gente acompanha a leitura com o livro na mão, a gente percebe mais. Então, o título é assim, Conta de si. E aí, Paulo, numa carta aos Romanos, ele diz assim, ó, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E Emmanuel nos diz, é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado
a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Nossa companheira Mônica vai nos falar durante o passe sobre esse assunto, que é muito importante. Hoje o nosso companheiro Alexandre vai nos falar sobre o Evangelho e nós vamos fazer a nossa prece agora. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo e queremos te falar assim, Senhor, que estamos muito agradecidos por podermos estar aqui, nesta casa de amor, onde somos recebidos pelos espíritos amorosos que aqui trabalham, de braços abertos, onde nos sentimos acolhidos. E queremos te pedir, Senhor, que esse mesmo acolhimento possa abranger aos companheiros que não puderam estar aqui presentes, a todos aqueles nossos queridos, cujo pensamento nosso nesse momento possa abranger, os nossos queridos encarnados e desencarnados. Permita, Senhor, que as lições que hoje vamos aqui estudar possam ficar bem fixadas no nosso íntimo, para que possamos, Jesus, através dos teus ensinamentos, nos aproximarmos cada vez mais de ti. Então nós te pedimos, Senhor, que abençoe as tarefas que estão sendo realizadas neste momento na nossa casa, que abençoe a cada um de nós, que abençoe as nossas famílias, que abençoe a todos os trabalhadores do nosso SEAP. Abençoe cada cantinho desta casa. Abençoa, Senhor, os irmãos que vão nos dirigir a palavra. E é em teu nome, querido Jesus, em nome do nosso querido amigo altivo, Antônio de Aquino, responsável pela nossa obra social, em nome dos espíritos amigos que trabalham incessantemente aqui nesta casa, e em nome de Deus, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Alexandre, ele vai nos falar do capítulo 6 do nosso Evangelho, o Cristo Consolador. Hoje começamos as instruções dos Espíritos, a vinda do Espírito de verdade, o item 5. Eu vou ler só um pedacinho. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para participar dessa tarde deliciosa de estudos. Tem uma coisa que eu sempre digo e não vou me cansar de repetir. É maravilhoso quando a gente encontra uma casa como essa que dá tanta oportunidade de estudo. Porque estudo é o principal em tudo. Em tudo. Eu já participei de sala de passe, muitas vezes uma das brincadeiras que se faz é o dia que as pessoas que vão até uma casa espírita começarem a participar, entendendo a seriedade do estudo, o quanto o estudo é importante, aqueles que trabalham em sala de passe vão perder o emprego. Porque no estudo a gente já recebe tanto
mas a gente recebe, não é só enquanto a gente está estudando, a gente está recebendo paz. A gente está ganhando, recebendo bons fluidos. Mas também, muito do nosso despertar está acontecendo em função do estudo. E esse despertar, que é o verdadeiro significado da palavra ressurreição, que é deixar a morte, entre aspas, e despertar para a verdade, e esse é uma das partes que nós vamos tratar hoje. Esse verdadeiro despertar nos faz afastar, faz com que nós nos afastemos daquilo que nos faz mal. Mal ao espírito e mal ao corpo físico. Então, dando continuidade à leitura da nossa irmãzinha, uma das coisas que nós falamos um pouco antes de iniciarmos aqui, e gostaria de compartilhar para reforçar aquilo que a gente está falando aqui. Essa foi uma das preparações mais deliciosas que nós já fizemos. Não foi a primeira vez que estudamos essa parte, não é a primeira vez que lemos essa parte, isso já foi feito várias vezes antes, mas à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai caminhando, a nossa consciência ela vai se expandindo. Como nossa irmãzinha disse, a gente olha uma palavra e fala assim, parece que alguém chegou e colocou uma palavra nova ali. Não é. É porque a gente não estava, nós não estávamos ainda tão propícios a ler aquela palavra. Às vezes parece que capítulos inteiros foram colocados em um livro que a gente já leu 2, 3, 4, 5 vezes. Nós não estávamos preparados para absorver aquilo. E por isso esse estudo foi tão delicioso, foi tão maravilhoso. E isso porque não sou, e aí digo no singular, não sou estudioso. Sou um estudante, quando muito um estudante curioso, tanto quanto qualquer um aqui. Então vamos lá. Nessa parte, advento do Espírito de Verdade, tem algumas coisas aí que são polêmicas dentro da própria doutrina espírita. Por exemplo, quem é Espírito de Verdade? Ou, como particularmente gosto mais de falar, e alguns também gostam, quem é o Espírito Verdade? Muitos dizem se tratar de Jesus Cristo, outros dizem se tratar de um espírito muito evoluído, mas os dois pensamentos que mais são aceitos, é aquele que diz que o Espírito Verdade é Jesus e aquele que diz que o Espírito Verdade é uma pleiade de espíritos muito elevados. Certamente, em se tratando do nosso orbe, certamente que nessa equipe de espíritos elevados, nosso Mestre Jesus é aquele que dirige todo o esforço. Mas de uma forma ou de outra, o que nós precisamos hoje, o mais importante aqui, é entender o peso de forma positiva, claro, mas o peso dessa mensagem, o peso da mensagem desse texto. E vamos pegar pedacinho por pedacinho e a gente vai fazendo alguns comentários. Tá? Então, veja, venham como outrora os transviados filhos de Israel, quer dizer, aos prometidos, aqueles a quem foi prometida o reino de Deus, aqueles que ficaram em busca, se esforçando, enfim, a esses que na verdade somos todos nós. Aqui os filhos de Israel não se fala especificamente sobre aqueles que estavam naquela região de Israel, mas sim a todos os filhos de Deus. Por que aos filhos de Israel? Porque se dizia, esse era o contexto, que
os filhos de Israel eram aqueles que aceitavam Deus como sendo o Criador. Os outros não aceitavam e era assim que era na época. Então essa referência aos filhos de Israel, aqueles que aceitam Deus como sendo o Criador, o Pai Supremo. Só que nós sabemos que, seja qual for a crença, só existe um Criador, um Pai, um administrador supremo, um engenheiro supremo, um arquiteto supremo, enfim, só existe um, ou só existe essa inteligência suprema, que nós chamamos de Deus. E que muitas vezes nos toca de forma tão profunda que nos desestabiliza. Mas é um desestabilizar que vem para nos preencher. Vem e nos tira daquele falso prumo, aquilo que a gente acha que não, agora eu estou seguro, e de repente nós somos despertados de tal forma, somos abalados de tal forma, que a gente se sente inseguro, mas na verdade, tudo o que está acontecendo é que nós estamos sendo colocados, forçados, desempenados. É como se, por exemplo, nós estivéssemos empenados fora do eixo e de repente vem e fala, não, volta para o eixo. E esse esforço de voltar para o eixo, muitas vezes, nos coloca um pouquinho com o sentimento de que fala assim, ai caramba, estou perdendo, mas não estou perdendo, estou ganhando o prumo, estou ganhando essa força. Só que isso, às vezes, nos abala um pouquinho. Mas é ótimo, isso é maravilhoso. Então, trazer-vos a verdade. Aí ele já diz, venho trazer-vos a verdade. A verdade, muitas vezes, não é dizer que, sabe aquilo que você acreditava? É tudo mentira. A verdade é essa. Muitas vezes a verdade é simplesmente dizer, sabe tudo aquilo que você acreditava? Tem um ponto aqui que você precisa ajustar. E isso vai fazer com que todo o restante se torne equilibrado. Muitas vezes é dizer o seguinte, o que, por exemplo, a pandemia fez com todos nós. Sabe vocês que se acham muito acima ou muito abaixo? Muito mais ou muito menos? Olha só que todos, não importa qual seja o tamanho da posse, o tamanho da conquista, olha só como todos somos iguais. Então, a verdade, muitas vezes, é simplesmente fazer um pequeno ajuste, um pequenino ajuste. O Espiritismo, como fez... antes ele fala assim, escutai-me. É uma frase de uma única palavra. Escutai-me. Ponto. É aquela parada para falar assim, você está prestando atenção? Presta atenção. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, quer dizer, esse que nos fala, que assina o Espírito de verdade, ou o Espírito verdade, ele já deixa claro. O Espiritismo hoje, ou 160 anos para cá, assim como fez a minha palavra lá atrás, tem de lembrar aos incrédulos, e com todo respeito a todos aqueles que se dizem crentes, tem de lembrar aos incrédulos, não é só aqueles que dizem não acreditar em Deus. É muitas vezes a nós que dizemos acreditar em Deus, mas arranjamos maravilhosas desculpas para sempre dizer, caramba, o que Jesus diz é maravilhoso. Mas nesse momento, a gente sempre arranja desculpas maravilhosas. Sempre. Eu vou colocar em prática, mas
Outro dia escutei alguém falar assim: ai, graças a Deus, daqui a pouco estou chegando perto de me aposentar. Aí assim que eu me aposentar, eu vou começar a me dedicar à caridade. Ué? Por que não fez caridade a vida toda? Não, mas é porque aí eu vou me dedicar integralmente. No trabalho, quando estamos trabalhando e respeitamos a quem está ao nosso lado, nós estamos praticando caridade. Dentro de casa, quando respeitamos, por mais que a outra pessoa vá fazer ou fale algo que nos contrarie, mas respeitamos e não perdemos a calma com aquela pessoa, estamos demonstrando, praticando caridade. Então, que história é essa? Ah, depois de décadas trabalhando, vou me aposentar, agora eu vou me dedicar. Por que está esperando tanto? Que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e levantem as ondas. Quer dizer, aquele que está acima de tudo e de todos. Só repetindo esse primeiro parágrafo para fazer alguns comentários. Revelei a doutrina divinal. Ele revelou. O que está sendo dito agora não é novidade. Já disse. O que vem sendo dito agora é apenas um esclarecimento a mais. Nada além disso. Só um esclarecimento a mais daquilo que já foi dito. Ou melhor, a verdade, ela é imutável. A mensagem, a vontade de nosso Pai, ela é imutável. Aquilo que foi dito lá atrás por nosso Mestre Jesus, continua sendo dito hoje. Ela é imutável. Muito, inclusive, do que nosso Mestre, nosso irmãozinho Jesus disse, já havia sido dito mais de uma vez antes dele. Muito antes. O que ele fez, na época, foi simplesmente dizer, tem um exagero aqui, tem um exagero ali, melhora isso aqui, melhora aquilo ali, é assim. Algumas coisas foram colocadas antes, porque eram necessárias àquela sociedade tão dura, agora já não é mais tanto, então façam esses ajustes. Infelizmente, ainda assim, nós, orgulhosos, senhores da verdade, porque a gente gosta de ser senhor da verdade, né? Nós gostamos. Nós começamos a deturpar a voz, a mensagem, o ensinamento de nosso Mestre Jesus. Mas aí vem a doutrina para dizer o seguinte: não é porque a doutrina é melhor do que as outras, né, a doutrina espírita, não é nada disso. A doutrina espírita só veio para pegar o que Jesus falou e dizer o seguinte: olha, vocês estão achando que isso aqui que Jesus falou não é verdade, né? Então vamos atualizar o entendimento, né? E mais, a ciência acima de tudo, certo? Tudo bem, vamos pegar a ciência. E olha só, Jesus falou isso, a ciência, olha só, a ciência diz que é verdade. Está aí. Alguma dúvida? E a gente começa, não, mas tem que ter uma outra explicação. Eu, particularmente, já escutei isso várias vezes. E é provável que vocês já tenham escutado, talvez até tenham falado. Sei que lá atrás eu já falei isso. Tem que ter uma outra explicação. Porque duas coisas. Primeiro, não é possível que seja tão simples assim. E aí eu me considero burro. Estou falando de mim. Mas, gente, como é que eu não entendi isso antes? Como? E segundo, por que é que eu perdi tanto tempo? Vamos adiante. E aí,
No finalzinho desse parágrafo, nosso mestre, o Espírito Verdade, faz um convite, repetindo algo que foi dito há muito tempo. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Alguém aqui não sofre por algum motivo? Todos nós temos os nossos sofrimentos, um ou outro. E tenho a certeza de que são nossos sofrimentos que nos lapidam, que nos melhoram, apesar de, às vezes, a gente sentir até uma certa revolta. Mas o exercício de doutrinar esse sentimento de revolta também nos melhora, também nos lapida. Quem me conhece, e eu já citei isso aqui uma outra vez, sabe que há anos atrás eu era o rei do atraso. É verdade, é verdade. Queria fazer 10 coisas quando só dava para fazer 2 e, consequentemente, me embolava todo, me enrolava todo e sempre achava que ia conseguir fazer e não fazia. Hoje, eu já não sou mais o rei do atraso. Sou o príncipe. Às vezes ainda me atraso. Normalmente chego em cima da hora. Olha a evolução. E estou sempre não mais me punindo, porque eu me punia com isso. Eu ficava com uma revolta dentro de mim por mim, comigo, contra mim. Hoje eu me puno me chamando a atenção, dizendo para mim mesmo, precisava? Você não podia ter um pouquinho? Não tinha algo que podia fazer lá, que de repente podia trazer para fazer aqui, chegava mais cedo e fazia? E fico me chamando, me puxando a orelha. Eu me faço isso. Mas essas, estou dando só um exemplozinho aqui, simples, mas houve época de ter uma reunião e chegar meia hora, 1 hora atrasado. Estou brincando não estou romanceando nada não. É sério. Então, para vocês verem. Essas coisas, fala assim, mas Alexandre, isso aí é besteira. Que sofrimento é esse? Imaginem vocês, eu chegar numa reunião e ficar do lado de fora da sala com vergonha de entrar. Eu às vezes não chegava até o ponto que eu falei, eu vou chegar e não vou embora. E ficava ali, agoniado, me contorcendo. Falava assim, caramba, está terminando eu ir embora. Aí um belo dia eu falei, não vou. Aí saíram, falei, o que você está fazendo aqui? E eu que eu não sabia onde, porque eu não sou avestruz para enfiar a cabeça na terra, né? E aí? Falei, Então são essas coisas que nós vamos enfrentando os nossos medos, as nossas dificuldades, e vamos, nesse processo, sofrendo. São as doenças, são os combates em família, os combates no trabalho. Sim, combates, na sociedade. A gente vê uma matéria e ser capaz de não mais ficar praguejando, xingando, se revoltando, mas entrar em oração no momento em que a gente vê algo errado no mundo, na nossa sociedade, na nossa vizinhança. Esse é um processo que todos nós precisamos passar. E nosso mestre, ele nos convida. Ou, se preferirem, o Espírito Verdade nos convida. Vinde a mim, todos vós que sofreis. O que é isso? Vem a mim, senta aqui, vamos bater um papo e... É isso? O vinde a mim venha para a mensagem, para o exemplo, para o ensinamento. Venha, saia de onde você está, dessa zona de conforto, porque nós temos uma capacidade tão grande de arranjar desculpa. E, gente, eu não estou falando para vocês, apontando para vocês, não, estou apontando para mim também. Estamos todos juntos nesse barco. É da capacidade do ser humano
se agarrar ao sofrimento. Por quê? Porque sofrimento por sofrimento, eu me agarro àquele que eu conheço, que já é um sofrimento conhecido. A gente fala, e aí, beleza? Vamos sofrer mais um pouquinho hoje? Vamos lá. Mudança é terrível, não é? É, claro que é. Eu estou na minha casa, vou me mudar, vou para uma casa maior. Vou para uma casa maior, mais confortável. Nesse calor, uma casa que tenha piscina, olha que beleza, vou me mudar. Mas o que você faz com mudança? Tranca a chave de um lado e destranca do outro? É assim? Não. Tem um movimento enorme para você se mudar. Tem um sofrimento grande por causa da mudança. Esse é o convite do Espírito Verdade. Saia, abandone a sua zona de conforto. Abandone o seu sofrimento. E abrace um novo. Caramba, eu vou trocar 6 por meia dúzia? Não. Esse abraço novo, na verdade venha para algo que lhe é desconhecido, na prática, porque na teoria todos nós sabemos o que é necessário fazer. Todos sabemos o que é necessário fazer. Às vezes nós não temos o esclarecimento completo. Às vezes precisamos de uma abordagem, de uma palavra, de um empurrãozinho, para que aquilo fique claro para o que nós precisamos fazer. Às vezes é isso. Mas essa necessidade, esse processo nos causa desconforto. Bem-vindo ao crescimento. A gente sempre fala da dor do crescimento. Eu fui uma pessoa que enquanto eu crescia, eu sentia dores horríveis nos ossos. Tem gente que não sente dor, né? Mas essa é uma dor prática, né? Você está crescendo, e eu, até os meus 11 anos, os médicos, inclusive meu pai, médico, pediatra até, todos diziam, não vai crescer muito. Não tinha nanismo, mas assim, não vai crescer muito. Por quê? Porque eu era baixinho, bem forte até gentileza, era bem forte, baixinho, falava assim, não vai crescer. E de repente, de 11 anos, comecei a crescer. Essa velocidade, eu sentia muita dor. Então, quem já sentiu essa dor de crescimento, sabe que a mudança dói. E ela não é para ser minimizada, mas ela é para ser recebida de braços abertos, porque é uma necessidade. Então vamos adiante. E aí, o Espírito Verdade, ele começa o segundo parágrafo dando um puxão de orelha mesmo, né, nos colocando no nosso lugar, porque ele diz, mas ingratos... Alexandre, mas ele não está me chamando de ingrato, ele está falando dos homens lá atrás. Nós também fomos os homens e mulheres, né? Jovens, crianças, idosos lá de trás. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo e que conduz ao reino do meu Pai. O reino de Deus não é um reino afastado, que a gente tem que pegar a estrada para chegar lá. Essa estrada nada mais é do que o nosso caminhar do dia a dia. O reino de Deus nada mais é onde eu estou e aceito que assim é. O reino de Deus é o reino de despertar. É aquele ambiente, aquele cenário em que eu digo, apesar da dor, Pai, muito obrigado. Eu lembro sempre, né, de uma historinha que tem com relação a Chico Xavier, que um irmãozinho chegou para Chico e falou assim, caramba, Chico, aconteceu uma coisa terrível. E Chico, mas o que houve? Eu falei assim, eu fui assaltado, me levaram tudo. E de repente, Chico sorri e fala, mas por que você está sorrindo? Eu falei, que bom, meu filho. Como assim, que bom? Eu fui assaltado, me levaram tudo, não sei o que e tal. Que bom
que não foi você que assaltou. Agora ore por esse irmãozinho. E aí, você, como assim? Então, essas dores que nos chegam são para que nós possamos crescer, aprendendo cada vez mais. Verdade. Meu pai não quer aniquilar a raça humana, sem dúvida. Por quê? Porque até então, até quando Jesus chega, Deus era castigador, era colérico, aquela coisa de fez algo contra Deus, chibatada. Não, fez algo contra Deus, chibatada. Ué, mas você acabou de dizer que não? Mas não é a chibatada de Deus, é a nossa. É a nossa consciência. Nossa consciência. Caramba, e aí como é que eu faço? Como não podemos fugir de Deus e não podemos fugir da nossa consciência, há aqueles entre nós que dizem assim, não, minha consciência eu controlo. Minha consciência, deixa comigo. Só que a minha consciência é a consciência do meu verdadeiro eu. O eu espiritual que eu sou. O eu que não mente jamais. Enquanto eu, aqui, eu, Alexandre, cada um de nós, a gente sempre esconde, varre para debaixo do tapete, depois eu pego, aí a gente finge que esquece e deixa para lá. Mas a nossa consciência, que é a consciência do nosso verdadeiro eu, essa não esquece. E a chibatada vem daí. Só que não é ninguém nos punindo, somos nós. Punição não existe da parte de Deus. O que existe são oportunidades de melhoramento, de confrontar os erros. Situações muito agravantes, situações de muita dor, na grande maioria das vezes, para não dizer praticamente quase todas as vezes, são apenas para nos conter, para nos segurar, para dizer, olha só, você já fez muita besteira e eu te amo. E para que você não faça ainda mais besteira, eu vou te segurar aqui. E você vai ficar aí. Vai ser difícil, eu sei, mas eu te amo. E é por isso que você vai ficar aí. E ele continua, meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, por isso a caridade, para nós e para os outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, espíritos e almas, espíritos desencarnados, almas e espíritos encarnados, então, mortos e vivos, porquanto não existe a morte verdadeira não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar, orai e crede. Ou melhor, vamos parar de ouvir aquele que diz Senhor, Senhor, mas na verdade não faz o que nosso mestre diz que é o correto. Que nós passemos a escutar a verdade que vem do plano espiritual, do plano em que nosso mestre Jesus rege todo o planeta, administra todo o planeta, onde espíritos e almas estão presentes. Pois que a morte é a ressurreição. A morte é a ressurreição. E o que isso quer dizer? A morte
nós temos duas maneiras de encarar aqui. Pode ser a morte do corpo físico, ou pode ser a morte do velho eu. Porque o que é a ressurreição? É o despertar da alma. Ressurreição é o despertar para a verdade. Então, a morte aqui não é só a morte do corpo físico. É a morte do velho eu. Quando nós despertamos para a verdade e nos transformamos em um novo eu. Em um novo eu verdadeiramente cristão. Não perfeito. A perfeição virá com o tempo. Né? Essa perfeição que nós olhamos, por exemplo, em Jesus. Nós não dizemos, Jesus é perfeito. Sim, é. Para nós que mal começamos a engatinhar, Jesus é perfeito. Nós chegaremos lá. Mas, por enquanto, precisamos aprender a engatinhar para aprender a nos levantar. Então, vamos por parte. Orai e crede. O que quer dizer orai e crede? Orai é se coloque em comunhão com Deus, com espiritualidade, e creia. Esse crede aqui esse crer é dizer, eu aceito, eu creio, e em função disso, eu ajo de acordo com o que eu creio. Não adianta dizer, chegar dentro da casa espírita, né? A gente, entre os espíritas, trabalhadores das casas, nós brincamos muito, mas é uma brincadeira que serve de alerta. Né? A gente vem, às vezes, no trânsito, graças a Deus eu vim até muito bem hoje no trânsito para cá, apesar de todo o trânsito, mas vem bem. Às vezes a gente vem no trânsito e grita, e se aborrece, alguém fecha, a gente, né, a gente saúda as... Como é que é? Oh, meu Deus. Os familiares. Né? E isso não pode ser feito. A gente brinca falando isso, mas isso não pode ser feito. Não é certo em momento algum. Só que aí, quando a gente entra na casa espírita, apesar de todos os problemas, a gente fala, ô, meu irmãozinho, ô, minha irmãzinha. Hã? Caramba, o que houve? Transformação. Não houve transformação. A gente veste uma fantasia de que somos serenos, equilibrados. Só que a gente tem que ser assim aqui e lá, em qualquer lugar. Com nossos pais, com nossos filhos, com nossos vizinhos, com nossos colegas de trabalho, com conhecidos e desconhecidos, com todo mundo. É assim que nós temos que ser, em todos os momentos. Pois que a morte e a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Que à medida que vai se desenvolvendo, vai se tornando cada vez mais forte. É assim. Vai se desenvolvendo como cedro. E quanto mais tempo, mais robusto, mais resistente e também mais belo. É a beleza do crescimento, do despertar. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos. O que a clemência divina me coloca nas mãos? Nós gostamos muito de, na hora da prece, sempre lá no encerramento, no finalzinho da prece, dizer muito obrigado pelas oportunidades de sorriso e de lágrimas. Porque toda oportunidade é para o nosso melhor. E é possível sorrir na dor. Claro que é. Lógico que é. Quem entra numa academia querendo, né? Por exemplo,
vai lá, fica uma hora lá, e depois no final, estou quebrado, estou morto. E a gente, aquele estou morto, vem com um sorriso. Por quê? Esse esforço, ele veio para nos lapidar, para nos melhorar, para nos tornar mais fortes, mais capazes. Falar sobre esse assunto sempre me deixa... Nossa, não tem como não se emocionar. Enfim. Não afasteis o facho da clemência divina, que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Vocês imaginem o seguinte, estamos caminhando de noite, aí o poste, lá com a luz, né? A gente olha assim à frente, tem uma sombra bem suave no chão, e a gente fala assim, é só uma depressãozinha. Isso muitas vezes acontece. Quem dirige, pega estrada à noite, já deve ter passado por alguma situação assim. Aí tem uma sombra, você fala assim, é só uma depressãozinha. E aí de repente a luz falta, e você tem que apertar, acostumar, peraí, deixa eu ver. O seu olho, a sua visão começa a se adaptar à escuridão. E aí o que acontece? Você fala assim, caramba, aquilo não parece só uma depressãozinha não. E aí você começa a tomar mais cuidado. E quando vai chegando perto, você olha assim e fala, nossa, era um buraco enorme. Então, aqui o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho, é justamente isso. As dificuldades que muitas vezes nos aparecem no caminho, que vêm para nos clarear, para nos despertar e nos tornar mais fortes para aquilo que vem em seguida. Em seguida. Enfim. Então a gente precisa. Imagina. Não lembro agora qual a questão, Kardec questiona os espíritos, né? Fala, não podia ser tudo mais simples, não, né? Lembrar do que aconteceu, enfim. E aí ele fala assim, claro que não. Não foram essas palavras, tá? Mas claro que não. É necessário a dificuldade para o aprimoramento. Porque se a gente nascesse pronto, já conhecedor de tudo, qual seria o esforço? Zero, nenhum. Zero, nenhum. E o que a gente aprenderia com isso? Nada. É como eu nascer em uma família muito abastada, uma família com bastante posse, e eu nasço numa casa em que tem uma biblioteca. Olha só que beleza. Eu nasci em uma casa, tem uma biblioteca, todos os livros que eu preciso para aprender, tudo. Oh, que beleza, já está tudo aqui prontinho. Quantos aqui moram perto da praia e raramente vão à praia? Quantos aqui moram no Rio de Janeiro e mal já foram uma única vez ao Cristo Redentor, por exemplo? Só um exemplo. Ou nunca foram até. Por quê? Porque se nós estamos numa casa com uma biblioteca enorme, você vai até a biblioteca? Vai nada. Quem mora em uma casa que esteja aqui fisicamente ou nos assistindo remotamente, ou desencarnado, já morou em uma casa com piscina e só usou a piscina no início e depois nunca mais usou a piscina. Por quê? Está ali, é fácil. Aí alguém fala assim, na tua casa tem piscina? Nesse calor? Eu estou me convidando. E a gente usa? Não. Então a facilidade não nos ajuda em nada. Nada. Eu sei, alguns de nós, dependendo da situação que está passando, alguns dirão, mas precisa ser tão doído assim? Nosso mestre, ele não disse que ia ser fácil, mas ele disse algo muito claro: valerá a pena.
Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, diz o Espírito Verdade, pela vossa fraqueza imensa, porque ele reconhece que, apesar da nossa capacidade, muitas vezes ainda não somos fortes o suficiente, sozinhos. A maravilha é que não estamos sozinhos. Olha ao redor. Se alguém estiver nos assistindo e estiver sozinho no ambiente, saia desse ambiente. Pense nos conhecidos amigos. Pense naqueles desconhecidos que, se você for para o meio da rua e disser, gente, eu estou passando por situação tal, alguém pode me ajudar? Vai chegar alguém para ajudar. Vai. Agora, tem que aceitar também a ajuda. Porque muitas vezes a gente fala, gente, eu estou passando por situação tal, estou precisando de ajuda, alguém fala assim, ó, eu posso te ajudar assim? Ah, assim eu não quero. Quantos de nós fazem isso? Vamos aceitar a ajuda, porque ela vale a pena. Acreditem, vale a pena. Sinto-me por demais tomados pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Ou melhor, apesar de acreditar, apesar de enxergar, se sentem tão distantes que acabam cometendo erros. Particularmente gostamos de dizer equívocos. Por que é um equívoco? Porque se a gente parar na frente do espelho para se questionar, a gente vai perceber qual é a verdade. E por que a gente ainda assim comete um erro? Porque, de alguma forma, nós ainda nos sentimos não merecedores do reino de Deus. Não merecedores da verdade que nos foi trazida por Jesus. Não merecedores como o vizinho que tem a grama muito verde e a nossa está ali, amarelada. Então que nós possamos fazer mais a nossa parte, sem ficar olhando a grama do vizinho, que não há necessidade. Não há. Façamos a nossa parte. E aí, no finalzinho, ele diz, ainda tem um finalzinho aqui do penúltimo parágrafo, diz assim, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, que basicamente foi o que nós acabamos de dizer. Vamos meditar, vamos olhar no espelho, vamos conversar. Gente, vocês já pararam para conversar? Com vocês mesmo? Se tiverem receio de alguém falar assim, maluco, está falando sozinho, vai para o banheiro, fala assim, eu vou tomar banho. Aí vai para o banheiro, fecha a porta. Não precisa nem tomar o banho. Mas fecha a porta, abre a água, para na frente do espelho e conversa com você. Tem tanta coisa que a gente descobre. Mas sejam sinceros. Não se esqueçam. Não dá para fugir da consciência. Sejam sinceros. E aí, no último parágrafo, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Por quê? Porque eu não posso amar a Deus se eu não amo o próximo. E eu não posso amar o próximo se eu não amo a mim. E ao amar o próximo, eu percebo que às vezes eu me dou mais ao próximo do que a mim. Mas eu sou o mais próximo de mim. E se eu não me dou a verdade, como eu posso dar a verdade ao próximo? Percebem? É um toma lá da cá, e nós vamos nos aprimorando nesse processo, vamos aprimorando aquilo que damos ao próximo e aprimoramos o nosso amor a Deus. Então, amai-vos, eis o primeiro ensinamento.
Instruí-vos, eis o segundo. Por isso, lá no início, nós dissemos, é maravilhoso quando a gente encontra uma casa como essa, que fornece, diariamente, né, todo dia tem estudo nessa casa. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Ah, mas eu não gosto desse livro, eu quero estudar outro. Tem. Ah, mas esse eu também não gosto, eu quero outro. Tem. Ah, mas esse não tem outro. Tem. Não dá para fugir. Tem estudo para tudo que é gosto. E isso é maravilhoso. Amai-vos uns aos outros, o primeiro. Instruí-vos, porque ao nos instruir, nós nos tornamos mais fortes. Nós aprimoramos, fortalecemos algo dentro de nós que se chama sistema imunológico. E não é só o sistema imunológico do corpo físico, é o sistema imunológico do nosso espírito. Nós nos fortalecemos. E tudo isso é dito por aquele que a Kardec se apresenta como o Espírito, a verdade. E por esse texto nós podemos perceber que, e aí fica ao encargo de cada um, ou é Jesus, como muitos acreditam, ou faz parte de uma equipe capitaneada por nosso Mestre Jesus. Particularmente, para mim, isso é particular, não faz diferença. Porque a grande questão é pegar esse texto e, se Jesus aparecesse aqui, ele iria condenar alguma parte desse texto? Eu penso que não. E fica o nosso convite aqui, nesse finalzinho, para chamar todos que estão aqui presentes, ou nos assistindo, ou que venham assistir em outro momento, encarnados ou desencarnados, a refletir sobre o que esse texto nos traz. O advento do Espírito Verdade, ou Espírito de Verdade, é a boa nova que vem se esclarecer para todos nós. É o convite que vem nos pedir, é quase que implorar, porque nosso Mestre sabe que nós sofremos e sente compaixão por todos nós. Ele nos convida a nos esclarecer e nos lapidar através da prática. Me fugiu a palavra. Da caridade. Através da prática da caridade. Mas a verdadeira prática, ela só é exercitada a partir do momento que nós nos esclarecemos. Por isso, instruí-vos o segundo mandamento, ensinamento, que é nosso desejo que cada um de vocês, cada um, tenha se sentido tão bem nesse estudo como nós nos sentimos. Que essa reflexão, esse convite possa ser aceito por todos e seja uma reflexão feita todos os dias, para que a cada dia a vontade de nosso Pai se faça mais presente em nossas vidas. Nós agradecemos ao companheiro Alexandre pelo estudo que ele trouxe para nós, que ele preparou com tanto carinho, que com certeza nos tocou profundamente. E nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Nós pedimos aos médiuns que se coloquem. Maria, organiza aí enquanto não chega ninguém. Organiza. Enquanto os médiuns se posicionam, nós que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, não vamos nos ligar na movimentação,
lembrando sempre que temos o nosso anjo de guarda junto de nós. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo fluidos de paz, de saúde física, de saúde emocional, de equilíbrio e de muita serenidade. Por isso nós te pedimos, Senhor, que esteja presente nesse momento, envolvendo os médiuns e envolvendo a todos nós. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe. Nesse versículo, em sua epístola aos Romanos, Paulo que tem como título Conta de Si, Paulo nos escreve assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E aí a gente vê que, quando ele fala conta de si, ele está falando de nós, de cada um de nós. E essa conta realmente só vai caber a cada um. Já que os espíritos, isso nos lembra também que os espíritos e Kardec, no livro Céu e Inferno, nos trazem a melhor síntese da justiça divina, com a frase do Cristo: a cada um conforme as suas obras. E já que os espíritos nos dizem que chega a um determinado momento, a nossa consciência nos cobra as leis de Deus, pois na nossa consciência que elas estão escritas. E por mais que a gente lute, não tem jeito. Uma hora a nossa consciência vai nos cobrar que a gente endireite o nosso passo e enxergue essas leis de Deus. A gente tem que estar muito atento aos deveres que nos cabem, porque hoje a gente já entende um pouco mais que todos esses problemas que nos chegam estão aqui para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E se a gente não estiver atento a esse papel que nos diz respeito, que diz respeito aos nossos aprendizados e à nossa superação, a gente não aproveita, às vezes, as oportunidades. A gente já não pode mais querer entrar em áreas e universos que não nos cabem. Não podemos interferir indevidamente a contas que cabem ao outro, mesmo no que diz respeito a pessoas que nos são próximas. Devemos amparar, conversar sempre que possível, mas respeitar a autonomia de cada um. A autonomia porque os outros também são espíritos, que, assim como nós, tem o direito de escolher o que quer, porque todos nós somos filhos de Deus. Mesmo que a gente não concorde, muitas vezes, com essas escolhas, se ele já passou da idade de infância, se ele já responde pelos seus atos, cabe a ele a escolha e cabe a nós o respeito. Por isso que nesse título, Conta de Si, Emmanuel diz assim: é razoável que o homem que se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera do mundo que o rodeia. Entretanto, é necessário saiba a espécie de conta que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmo. Então, a gente cobra, às vezes, do outro atos e atitudes que, às vezes, nós não temos, a pretexto de amor, a pretexto de ajudar o outro. Se o outro não quer seguir o Cristo,
sigo eu faço o meu caminho. E tem uma outra questão. Tudo é Deus. As nossas posses são transitórias. Tropeçamos, mas a própria vida nos ensina. Nossa própria consciência, mais cedo ou mais tarde, nos traz de volta ao Pai. A vida vai ensinando que não é só justiça, mas também misericórdia e amor. Por mais que tenhamos nos equivocado, que o amor da espiritualidade alcança a todos nós. Todos estamos amparados. Tudo passa. O espírito segue aprendendo que a dor vem, chega, faz o seu trabalho e também passa. Nosso espírito é um eterno viajor do infinito e Deus, o eterno condutor da vida. E assim, Senhor, agradecidos por esses momentos de reflexão, por esses momentos de prece, pelo estudo da nossa doutrina, pelo passe que tomamos, pela água fluidificada que vamos beber na saída. Nós te agradecemos, Senhor. São tantas as oportunidades que recebemos e que tenhamos sempre o entendimento, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para percebermos e nos aproximarmos cada vez mais dos teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, envolve-nos com a tua paz. Permita, Senhor, que possamos chegar em paz aos nossos pontos de origem. E te pedimos, Jesus, que essa serenidade, essa paz que nos envolve nesse instante, que fique conosco por todo o dia de hoje. Então, em teu nome, Senhor, em nome dos espíritos amigos que dirigem a nossa casa, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.